onde a gente está no estudo. Nós começamos falando, irmãos, há 4 semanas atrás, um mês já, então, falando do Espírito Santo. Começamos falando sobre quem é o Espírito Santo. Na verdade, que ele é Deus em sua essência total, 100% Deus, e que ele também, como Deus, é uma pessoa. Quando Deus criou você e a mim, o homem, ele disse assim: criamos o homem à imagem de Deus e à sua semelhança. E a semelhança não só na aparência, mas também na personalidade, na forma de pensar, de raciocinar, de desejar as coisas. O ser humano é a criatura mais parecida com Deus. E o Espírito Santo também é como o ser humano. Ele tem um pensamento, ele tem uma vontade, ele tem desejos, ele tem sentimentos, como nós também temos. Depois nós aprendemos o poder que o Espírito Santo causa em nós. O que esse Espírito Santo faz quando ele habita no ser humano? Que ser humano é esse que habita o Espírito Santo? Aí nós entramos naquela pergunta, até posso deixar aqui novamente para ver se os irmãos lembram. Todo mundo tem o Espírito Santo? 100% das pessoas do planeta, hoje estamos em mais de 8 bilhões, é isso? Acho que é. Mais de 8 bilhões de pessoas. Todas as pessoas têm o Espírito Santo? O que vocês acham? Pelo que nós aprendemos? Não. Não? Acho que não. Não, né? Vou colocar um pouco de água aqui. Quem tem o Espírito Santo, então? Se todas as pessoas não têm. Aquele que aceitou Jesus e foi Quem batizado aceitou pelas Jesus, águas. Foi batizado nas águas. O que mais? A Juliana estava falando ali. Foi aquele que é salvo, né? Aquele que é Isso, salvo. Interessante, aquele que é salvo, olha. Então nós não só seremos salvos. Um dia eu serei salvo quando eu morrer e ir para o céu. Não. Nós somos salvos. Nós que cremos em Jesus, nós que entregamos nossa vida ao Salvador, nós recebemos o Espírito Santo como marca, como sinal que a promessa de Deus está viva em nossas vidas. E nosso nome foi escrito no livro da vida e nós somos salvos, é no presente. Nós já fomos salvos e somos salvos. E seremos salvos. Como pode isso? Quando eu olho para trás, eu lembro que eu fui salvo. Quando eu olho para mim hoje, eu lembro que eu sou salvo. Quando eu olho para o futuro, eu serei salvo. Né? O que Paulo diz ali em Romanos 8? Aqueles que Deus antes conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, Ele também chamou. E aos que Ele chamou, Ele também glorificou. É uma cadeia, é um processo. Ele conheceu, predestinou, chamou e glorificou. Glorificou, Ele transformou o corpo em glória. Né? E isso vai acontecer conosco, irmãos. Está preparado? Está ansioso? E é mais rápido do que a gente pensa, que essa vida ela passa como um sopro. Então o Espírito Santo, ele habita naqueles que creem, naqueles que são salvos, naqueles que nasceram de novo, que creram e aceitaram a Jesus, né? Sim. E o que ele causa naquela pessoa que recebe ele? Nós falamos que ele causa uma transformação. A Bíblia no original chama essa transformação de metanoia, que é uma palavra muito usada ainda hoje. É uma palavra grega. Metanoia significa uma mudança de mentalidade, uma mudança da mente. Mas não é uma mudança apenas de melhora, é uma metamorfose, ela é 100% transformada. Isso é muito interessante, porque Deus já tinha falado através de Ezequiel lá atrás, nós lemos. Quem lembra? Eis que naqueles dias removerei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne no mesmo lugar. Deus não transformou o coração, Ele tirou e colocou um novo. E a gente falou que a partir desse momento que o coração novo é recebido, as vontades são alteradas. Entende? Então assim, o salvo ele começa a querer coisas que ele não queria. O salvo ele começa através do operar do Espírito
a rejeitar coisas que antes eram normal. É muito importante eu frisar isso, irmão, porque essa é a verdadeira salvação. A verdadeira salvação não é muitas vezes que nós estamos vendo em muitas igrejas. Porque eu sempre tive esse problema, irmãos. Quando eu era novo convertido, eu ainda congregava na igreja da Vida Missionária, uma coisa que eu comecei a perceber era como o rodízio de cristãos era alto. Como assim, Gabriel? Ao mesmo tempo que chegavam novas pessoas, as que estavam desviando muito, na mesma quantidade. E eu olhava para aquilo e eu não achava normal, eu nunca achei normal. E eu aprendi também com alguns homens de Deus que isso não é normal. Mas eu vi alguns pregadores falando que era normal, eu vi alguns pastores falando que era normal, mas a verdade é que não é normal. A salvação, ela tem que produzir em nós uma transformação um pouco maior do que isso que nós vemos hoje. Ou melhor, muito maior. O operar do Espírito Santo ele é muito mais eficaz do que o que nós vemos em muitas igrejas. Lembra que nós falamos que o resultado hoje está sendo muitas pessoas nas igrejas não convertidas ainda? Por quê, Gabriel? Porque muitas igrejas não estão pregando a verdadeira cruz. Porque muitas igrejas não estão pregando o verdadeiro evangelho. Porque muitas igrejas não estão focando mais no que importa e estão pregando muito o que não importa. E isso produz o quê? Muitos cristãos pelo motivo errado, muitos cristãos, entre aspas, cristãos, que não nasceram de novo. E aí, se eu não nasci de novo e eu estou na igreja, para eu me desviar é muito mais fácil. Então o número de desviados tem aumentado muito. Pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, mas ainda não entenderam o Evangelho de Deus. O irmão Gilson e a Beth estavam comentando esses dias após a escola dominical, vocês falaram assim, pode me corrigir se eu estou falando que eu estiver falando errado. Nós fomos para ir muitas igrejas em 12 anos, mas na maioria delas não se pregava o verdadeiro Jesus. Não foi? E aí eu pergunto, ela falou, o que pregavam? Falando sobre os discípulos, né? Sobre os apóstolos? Sobre os apóstolos. Só, de Cristo era raramente ouvir falar sobre ele. Você falou muito sobre Ana, sobre Isso, Penina, essas coisas. E tem problema? Não. Qual que é a questão aqui? A Bíblia diz que toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse foi Deus que inspirou esses homens. Eu estava até ontem pensando nisso antes de dormir, falei, meu Deus do céu. Foram 1.500 anos para esse livro ser escrito todo. Homens de diferentes línguas, diferentes regiões geográficas, homens de momentos diferentes da história, até a cultura já era diferente. Por exemplo, quando Moisés ele saiu do Egito, era o hebraico que era falado, ele estava ali um povo escravo. Quando Jesus veio, 1400 anos depois, já era o aramaico, não era a mesma língua. Era uma língua que foi modificada pelo tempo. Só que, ao mesmo tempo, pastor Juraci, que eles estão tão distantes em tempo e cultura, eles estão tão unidos pela inspiração de Deus que tudo se encaixa de uma forma perfeita. Eu perguntei para o chat GPT quantas conexões que a Bíblia tem. O que é a conexão? É algo que foi falado num livro e o outro livro fala a mesma coisa. É um lugar que um livro falou e o outro livro lá falou daquele lugar do mesmo jeito. Conexões são coisas que se encaixaram, sabe? De Gênesis a Apocalipse, 66 livros, estima-se que em média a Bíblia se conecta 68 mil vezes. E aí eu te pergunto, se não foi Deus que fez isso, que homens poderiam fazer uma coisa dessa? Que outra obra literária, histórica, que outro livro se compara com isso aqui? Bom, se estão nem de perto. Por quê? Porque aqui, por trás de cada escrito que Moisés escreveu, que inspirou Jesus, que inspirou os apóstolos, Pedro, Tiago, todos eles, Salomão, Davi, são 400 homens escrevendo a Bíblia. Diante disso, nós vemos em cada escrito uma inspiração de Deus. Muitos falam, como vocês creem no livro que foi homens que escreveram?
É claro, não poderia ser cachorro, gato, cavalo, não faria sentido. Deus deveria usar os homens e as mulheres. Mas a questão não é que foi homem que escreveu, a questão é que a vontade da escrita não veio do homem. Você entende? A inspiração não veio do homem. Eu vejo muitos pregadores falando nisso. Paulo escreveu isso por causa disso e disso e disso. Não, Paulo escreveu isso porque Deus o inspirou a escrever. Eu já vi alguns pregadores dizendo, não, mas eu dou muito mais valor para o que Jesus disse do que o que Paulo disse. Não, mas o Espírito Santo que inspirou Jesus a dizer foi o mesmo que inspirou Paulo a dizer. A autoridade é a mesma. A autoridade da Escritura é a mesma. Em todos os livros, não tem diferença. Não tem uma hierarquia. A palavra de Jesus vem primeiro, depois o que Tiago, depois não. Todas estão no mesmo nível, porque todas essas palavras são as palavras de Jesus. Todas essas palavras giram em torno de Cristo. Tudo isso aqui aponta para o Salvador. Tudo. Esse é o Evangelho. Tá bom, Gabriel? O que você quer dizer então? O que eu estou querendo dizer é que toda a Escritura, Beth, ela pode ser ensinada. Eu posso falar de Ana e ensinar. Eu posso falar de Abraão e ensinar. Eu posso falar de Paulo e ensinar. Eu posso falar de Pedro e ensinar. Só que eu não posso me esquecer que o que salva é o Evangelho. O Evangelho, como eu disse antes, não é toda a Bíblia. Toda a Bíblia pode apontar para o Evangelho e girar em torno do Evangelho. Mas o Evangelho, ele está no coração da Bíblia. Ele é a mensagem central. Ele é o núcleo. Ele é o centro. E eu preciso me aprofundar nele. Quando nós pegamos ontem, que é ceia sobre a cruz, Paulo ele resume lá em 1 Coríntios 15 o Evangelho em que Cristo nasceu de mulher, viveu sem pecado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus veio como homem, nasceu de uma virgem, cresceu entre nós, viveu sem pecado, inaugurou o reino dos céus, morreu, se entregou para morrer em nosso lugar e ao terceiro dia ele ressuscitou. Se eu tirar isso do restante da Bíblia, não há salvação, porque tudo gira em torno disso. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo gira em torno da obra de Cristo. Glória a Deus. É por isso que o Espírito Santo ele tem essa missão. Jesus falou, quando ele vier, quando o Espírito da verdade vier, ele testificará de mim. Quer ver? Vamos achar esse texto aí, abra a sua Bíblia em João. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Pode, aberto, pode falar. Eu vi um pastor falando que Jesus, ele veio, né? Diz que ele viveu como homem, certo? Certo. Diz que ele teve todos os... Se ele veio como homem, ele fez tudo como homem, isso é verdade? Tudo. Os pecados. Não. Você acredita que o pastor falou sobre isso? Não. Acredita, pastor? Foi um debate disso. Eu estava vendo na Assembleia, que tem uma rádio, é assembleiana, sabe? Então vai vários pastores. Podcast, né? É, um podcast, né? Podcast. É isso aí, você fala. E eles estão falando sobre isso. Aí teve um pastor que falou que Jesus ele veio como homem e ele, sabe? Porque ninguém explica que Jesus ele nasceu e durante esse decorrer do tempo, o que aconteceu de verdade. Eu fiquei assim, chocada. Foi. Entendeu? Condenar o pecado para ver. É o que, pastor? Ele veio para condenar o pecado. Mas diz que ele viveu como um homem. Imagina um negócio desse. Ele viveu, mas não nessa questão. Em todas as depois esse pastor. Ele viveu como um ser humano. Como assim como um ser humano? Carne, não foi? Ele teve todos os desejos, ele disse que ele teve desejo, que ele, se ele veio e pegou todos os nossos pecados, que ele também pecou. Olha que absurdo um negócio desse. Ele não entendeu. Esse é um exemplo de alguém que conhece, mas não entende. E é pastor. Não, hoje tem, né, todo tipo aí. Isso seria uma heresia? Aquilo que a gente estava conversando? Grande. Né? Uma ótima heresia, como exemplo. Ele veio como homem, ele veio como ser humano. Ele teve sede, como você tem. Sim. Ele teve sono. Ele chorou. Cansaço. Sentiu dor. Talvez sentiu dor nos pés, talvez não, muitas vezes, porque ele andava demais.
né? Fizeram um cálculo do tanto que Jesus andou, deu um número enorme de quilômetros, que não tinha tanto, não era cavalo, era andando mesmo. Ele teve o que mais, gente? Fome. A Bíblia diz que ele teve fome, né? Ele chorou. Ele chorou quando Lázaro morreu, ele viu aquela cena da morte ali, aquelas pessoas, ele chorou. Então assim, ele teve essas necessidades físicas. Ele teve essas necessidades físicas. Ele condenou o pecado, no pecado, como você fala, mas não pecou. Ele fez tudo isso aí, mas não pecou. Sim. Só que através da sua... Ele nasceu de uma forma diferente, né? Se você for ver, ele nasceu diferente de mim, de você. Jesus não nasceu de uma relação não normal, natural, sexual. Ele não nasceu contaminado pelo pecado. Ele nasceu como Adão nasceu. Adão não nasceu, né? Ele nasceu como Adão foi criado. Como é que Adão foi criado? Ele foi criado na terra, soprou o fôlego de vida nele, foi feito alma vivente. Certo? Adão foi o único ser humano antes de Cristo que ele era capaz, junto com Eva, de não pecar. Adão era capaz de não pecar. Sabia? E onde fica aquele lance da costela? Isso. A Eva foi feita da costela de Adão. Ah, tá, tô confundindo. Desculpa. Aí veio a esposa, né? E Deus fez da costela de Adão. Desculpa. Não, mas é isso mesmo. Aqui é para tirar dúvida. Eva foi feita da costela de Adão. Pronto. Ambos não tinham pecado. Criaturas de Deus tinham uma comunhão com Deus de visitar ele. Deus falava, hoje eu vou tomar um café com com Adão e Eva. Chegava lá à tarde, conversava, tinha aquela comunhão gostosa, né? Até aquele ai, que saudade de andar contigo. Perfeito. Adão e Eva não tinham em seu DNA o pecado. Eu e você temos. Seu filho tem. Sua filha tem. Seus filhos terão, seus netos. A Maria Luísa, ela tem no DNA dela o pecado. O pecado foi formado. Não é que Davi nasceu de adultério, tem nada a ver. Não. É que Davi entendia que a inclinação dele natural da carne, que nós falamos na última aula, as obras da carne é algo natural, já nasce em nós. Nós já nascemos propício a ir contra a lei de Deus, a ir contra a vontade de Deus. É só você olhar para o mundo. Que revoltante, né? É só você olhar para o mundo. Sem o Evangelho, quem faz a vontade de Deus? Ninguém. O que a Bíblia diz? Todos se desviaram, por um só se afastaram de mim. Suas línguas estão envenenadas. Não há quem me busque, não há quem me queira, não há quem me entenda. Todo ser humano ele foi corrompido pelo pecado. Então, Adão ele tinha essa condição ainda de não ser domado pelo pecado e vencer o pecado e nunca pecar. Adão poderia nunca pecar. Ele tinha essa capacidade que eu e você não temos. Se eu e você falar assim, a partir de hoje eu me comprometo diante de Deus, dos homens, que eu não vou mais cometer nenhum pecado até a minha morte. Eu consigo? É Difícil. O que eu consigo é me santificar. O que é me santificar? Muitas pessoas não entendem isso e o evangelho bagunçado, que é as coisas que eu mais tenho raiva da minha vida, é ficar distorcendo a vida. Ele diz o seguinte: o que é o evangelho errado? Ele vai dizer: A janela vai bater. eu já vi muitas pessoas falando assim, já que eu não tenho como não pecar, eu sou pecador, nasci em pecado, eu vou pecar de qualquer jeito, para que toda essa ortodoxia, essa santificação, esse negócio de querer ser diferente? Para quê? Se todo mundo é pecador, tem muita diferença. É que nem os sermos salvos pela graça. Muitos pecam dizendo que vai ser salvo. Eu posso continuar pecando a vida toda, mas quando chegar naquela última hora, eu pequei tudo. E se eu falar assim, eu não aceito, eu pequei, tô salvo, acabou. Então, tem muitas pessoas que, igreja mesmo, você vê jovens falando sobre, que é normal. Eu sou salvo, por que me preocupar com isso? Essa graça escandalosa, graça, né? Olha que exemplo. Eles falam uma vez salvo para sempre. Eu discuti muito sobre isso. Nossa. Verdade. Meu Deus. Mas não, nós temos sim que nos santificarmos. O que é santificar? Jesus falou assim para os discípulos: se você, Pedro, não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Naquela época não existiam sapatos assim, que nem a gente usa fechado, que hoje quase todo mundo tá. Então os sapatos eram alpacas, sandálias, né, abertas,
E se andava muito. Então imagina que Jesus ia passar pelo deserto de Samaria, ia chegar até a Judéia, ele ia viajar andando com essas sandálias. Ele podia ter lavado os pés na saída. Na chegada, os pés dele estariam limpos? Preto. Cheio de carne, os calos, né? Poeira, tudo. Né? Poeira. Tanto que, não sei se foi a irmã que falou esses dias, a pastora Adriana, mas tinha uma prática daquela pessoa hospitaleira, aquela pessoa receptiva. Quando você chegava na casa dela, ela pegava uma bacia para que você lavasse os seus pés e ficasse à vontade, porque imagina o calor, né? Aquela dor, como sujeira no pé. Quem ia ficar confortável? Eu pensava assim. E o que é a santificação? Qual que é a diferença do santifica e o que não santifica? Nós vamos para o mundo todo dia, não vamos lá? Sim. Lá está sujo. Lá está contaminado. Muito. Lá o pecado reina. Lá se bebe pecado como se fosse água. Lá tudo que desagrada a Deus está reinando e sendo ensinado. Eu vou ter que ir para lá. Não tem como eu me esconder disso. E infelizmente eu tenho que me desviar. Eu tenho que me desviar da sujeira, eu tenho que me desviar dos buracos, da lama, mas vai acabar sujando meus pés. Tem que sujar o menos possível, eu tenho que vigiar, eu tenho que me guardar do pecado. Só que todos os dias, quando eu chegar, é só uma história para você entender. Todos os dias, quando eu chegar em casa, eu preciso lavar meus pés e deixar eles 100% limpos. E isso até a minha morte. Eu tenho que sempre estar deixando Jesus lavar os meus pés. Sempre estar sujando, limpando, pecando, se arrependendo, pecando, se convertendo, vencendo o pecado, perdendo, vencendo de novo, nunca me entregando. E sempre buscando estar vivendo no Espírito, porque é a aula de hoje. Quanto mais eu viver no Espírito, quanto mais espiritual eu for, menos meus pés vão se sujar. E qual que é a diferença do outro que entende que não, Gabriel, eu sou pecador, o pecado está em todo mundo peca, não tem problema, Jesus perdoa. Essa pessoa não se lava. Ela continua indo com seus pés sujos dias após dia, entendendo que só no final Deus vai lavar os pés dela. Cuidado. Isso é muito perigoso. E muitos estão trocando a santificação por dons apenas. Não, o que importa é ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, gritar, e pregar e entregar. Cuidado. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome pregamos o Evangelho, em teu nome fizemos sinais e maravilhas. E eu os direi, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Tem adjetivo no texto. Apartai-vos de mim, vós, adjetivo, que praticam a iniquidade, ou seja, iníquos, pecadores. Viveram com os dons, viveram com as manifestações, viveram com o nome de Jesus na boca, mas viveram com o pecado na vida. E aí? Apartai-vos de mim. Você vive uma prática, né? A prática do pecado, né? Continua pecando, nunca se corrige, né? Sempre pecando a mesma coisa, né? Então não tem uma correção entre. Então, o pecador é livre, aquele que quando ele reconheceu que ele pecou, vai lá, Senhor, me perdoa, eu pequei. Então isso que é lavar os pés, né? Se a pessoa reconhecer que pecou, vai lá se lavar os pés do Senhor. Jesus perdoa. Nós tem pessoas que continuam no erro, que não tem como. O Walsh, ele dá uma definição muito interessante. O missionário americano, ele diz o seguinte: um jovem me perguntou, Senhor, será que eu fui salvo do pecado? A única forma de saber se você foi salvo do pecado é se você está continuando sendo salvo do pecado. Mas será que eu me arrependi? A única forma de saber se você se arrependeu é se você vai continuar se arrepender. Será se eu venci o pecado? Se eu venci as tentações? Você está continuando? Será se as minhas lágrimas foram verdadeiras? Você continua chorando? Nós temos que continuar até o fim. Você entende? Temos que continuar até o fim.
O arrependimento do cristão é algo quase diário. Nós temos que nos arrepender, sim. Uma vez eu falei eu falei pro pastor Edson, pastor, eu vivo com uma dor no meu peito, né? Tudo que eu faço de errado dói, tudo que eu faço eu me arrependo, tudo que eu faço eu vou pro quarto, eu choro porque eu errei, eu falo a melhor coisa, Gabriel. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia, isso é o Espírito Santo te conduzindo a ser melhor. Isso é o Espírito Santo te santificando. Só que deixa eu te falar uma coisa. Por outro lado, a graça, o que significa a graça? Ela tem mais de um significado. O que significa a graça? Favor merecido. Favor merecido. É um deles. É uma graça que não é de graça. Uma misericórdia. Uma misericórdia, né? Ela não vem de graça. A graça é muito poderosa, né? Ela é muito ampla. Estude a graça de Deus. Vá lá no YouTube, veja um pregador bom, um pregador fiel às Escrituras, veja pregações sobre a graça, vai na Bíblia, procure os versículos que falam sobre a graça, no Google ele vai te dar os versículos, no ChatGPT, mas o que mais? Misericórdia, favor imerecido, graça que não é de graça, porque não foi a gente que conquistou, foi a cruz que conquistou essa graça, não foi de graça mesmo. Mas tem uma que eu gosto. Paulo diz assim, ó, graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo chama a graça também de dom inefável. Presente que não tem como explicar. Ó, que forte. É um presente, é uma coisa tão incrível que em palavras inefável, impossível de descrever com palavras. Mas eu gosto de um que é força capacitadora. A graça é uma força que nos capacita. É um poder, é o vento tá muito. É um poder que nos faz capaz. Ou seja, a graça ela nos faz capaz de vencer o pecado. A graça ela vai nos capacitando. O certo era hoje eu ser mais capaz de vencer alguns pecados do que eu era antes. Porque nós estamos numa caminhada. E a Bíblia fala sobre maturidade, Juliana. A Bíblia fala sobre crescimento espiritual. A Bíblia fala sobre desenvolvimento espiritual. Você vê que o Pedro que escreve a carta de Pedro, não é mais aquele Pedro que andava com Jesus. Você vê que o Pedro, e temos que acabar, né, que muitos pregadores pregam sobre síndrome de Pedro, falando de como Pedro era desajeitado no comportamento, como é que fala, no temperamento, ele era colérico, fala? O Pedro é colérico, que o Pedro é isso, o Pedro é aquilo, que o Pedro respondia primeiro, o Pedro falava, errava, Jesus repreendia, tal, e Pedro. E justificando que muitos de nós somos Pedros. Tudo bem, só que nós precisamos entender que esse Pedro que estão pregando é um Pedro antes de receber o Pentecoste. É um Pedro antes de ter experiências com o Espírito Santo. O Pedro que vemos agora em Atos dos Apóstolos já não é mais colérico. E eu quero me justificar ser colérico minha vida inteira porque Pedro foi por um tempo. E a transformação do Espírito Santo fica onde? Ou o Espírito Santo ele se curva diante do nosso temperamento? Será? Sabe quem fala isso? Luciano Subirá. Luciano Subirá fala: o jejum me deu uma crise enorme. Ele fez um jejum de 40 dias, ele faz tudo uma vez por ano. 40 dias só com água, irmão, jejum do Luciano Subirá. E ele disse que a primeira vez que ele fez, deu uma crise para ele. Qual foi a crise? A crise de identidade. Ele toda a vida falou que ele era colérico. Em cima do púlpito, para a esposa, para os filhos, é o meu temperamento. Aí ele até brinca, para quem não sabe o que é ser colérico, é barraqueiro por natureza. Aí ele fala, toda a minha vida eu fui colérico, toda a minha vida eu fui impulsivo, eu tive que me controlar, eu já acordava falando, Jesus, segura-me, Espírito Santo, que eu sou assim. E minha esposa sempre foi uma doce, ela sempre me entendeu, mas quando eu estava no jejum de 40 dias, nada me tirava do céu.
Ele falava que a esposa dele olhava para ele e falava: quem tá aí? Sai em nome de Jesus, meu esposo não é você. O que você fez com meu esposo? Meu marido não é assim. E ele falava: nada. Barulho, as crianças, gente folgada, ó. Era uma paz tão grande durante aquele jejum que a partir daí eu pude entender que eu não era crente. Isso é porque a mãe tem mais intimidade com Deus, né? O Espírito Santo, como a gente já aprendeu, é a pessoa de Deus também em nós. E Jesus também é Deus. E a Bíblia fala que Jesus ele era manso. Então eu acho assim, a personalidade de Deus, da Trindade, é a mansidão. Sim. Então eu acho que, mesmo porque quando a gente está, por exemplo, passando por situações, determinadas situações que a gente precisa de um consolo, de paz, quando a gente sente o Espírito Santo em nós, o que prevalece é de fato a paz, né? A Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento. Então, eu acho que a identidade do Espírito, de Deus, da Santa Trindade, é a mansidão. Essa palavra que procurou, a Bíblia vai chamar de um fruto. O fruto do Espírito, exatamente. Entende? Então essa personalidade de Deus não quis assim, ó, vamos salvar os crentes, vamos salvar os escolhidos, vamos salvar o povo que crê e deixa eles lá. Não. Deus falou, vamos salvá-los e vamos colocar a nossa identidade neles. Dando a eles o Espírito Santo e fazendo com que o Espírito Santo venha a ser um agente direto, um agente poderoso na transformação deles, na transformação do caráter, para que eles tenham a mesma imagem de quem? Do varão perfeito. Quem era o varão perfeito? Quem é o varão perfeito? Jesus. Então, uma das principais obras do Espírito Santo é colocar Jesus em você. Não só na boca, Jesus, 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 não. Na vida. Na forma de ver o mundo, Kátia. Na forma de pensar. Na forma de reagir. Na forma de amar. Na forma de ajudar. Na forma de ser marido. Na forma de ser esposa. Na forma de ser mãe. Na forma de ser uma pessoa da sociedade. Pode falar, Beth. Deus ele é maravilhoso, né? Você falou do lance do Pedro. Pedro, não foi? Sim. Você Colega. Eu vi muito dano na minha vida dessa forma. E desde a minha conversão, sabe, Gabriel? Tudo que eu faço e que vou contra ao Espírito Santo, isso me incomoda. E eu me arrependo. Não que eu seja santa, sabe? Seja uma pessoa perfeita. Mas eu me arrependo das coisas que eu faço. E nisso eu fico, às vezes, me perguntando, questionando a Deus o porquê. Porque às vezes eu venho para a igreja e meus filhos não vêm comigo. Né? Aí eu fico me julgando, tipo, o que eu fiz de errado? O que aconteceu de errado? Porque se eles fazem alguma coisa, ou me machucam alguma coisa, eu procuro passar por cima do... Não é orgulho, sabe? É aquela coisa de tipo, será que Jesus faria isso? Teria essa atitude? Sabe? Isso não é correto. Tudo que eu faço, que vem contra o Espírito Santo, eu me julgo, me culpo, sabe? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu acredito que seja bom, porque isso me muda como pessoa. Sim. E eu gostaria que meus filhos tivessem o mesmo sentimento que o meu, né? Aí eu fico, você falando sobre isso, eu não consigo entender. Você falou que a gente é semelhante ao Espírito Santo, alguma coisa parecida que você falou aí, foi no começo do princípio? Deus nos fez a imagem de Deus, né? Entendeu? Aí eu fico falando assim, não fez, não é possível, sabe? Porque você tem exemplos dentro de casa, você procura mostrar e puxar para o lado bom da coisa, que é servir a Deus, mas é uma coisa que para eles parece que é impossível. E a gente como mãe, a gente se culpa muito, não é verdade? Você fala, poxa, é uma coisa tão boa, eu quero que você caminhe junto, vai para cima, sabe? Participa também. E isso me entristece muito, porque eles não estão aqui. E eu gostaria muito que fosse assim, sabe? Que eles olhassem, sentissem o que eu sinto na presença de Deus, sabe, Gabriel? Você me permite entrar no seu assunto e falar dos seus filhos? Eu vou te fazer uma pergunta.
esses comportamentos que nós estamos falando de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que teve essa transformação de coração e que está vivendo esse arrependimento, que está vivendo essa convicção do pecado, está vivendo essa salvação. Você tem 3 filhos. E conhecem. Você acha que eles estão vivendo isso? Eu não sei, estou perguntando para você. Você quer a mãe deles? Você acha que nenhum deles viveu isso ainda? Por que eu estou perguntando isso? Você falou uma palavra aí, parece que para eles é impossível. E é. Quando Pedro perguntou para Jesus assim: Senhor, quem pode se salvar? Jesus, na hora, respondeu: para os homens é impossível. Porque Jesus estava querendo tirar dos homens e das mulheres o poder que muitos hoje ainda acham que tem de se salvar. Para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Jesus está querendo dizer: só Deus. É espiritual. A salvação é algo espiritual, é algo que acontece dentro. E provavelmente vocês passaram por isso e você está querendo que seus filhos passem por isso. E agora a pergunta é: o que nós precisamos fazer como igreja para que seus filhos passem por essa experiência? Para que não seja você chamando, para que não seja você convencendo, você conversando, discutindo, para que não seja você tentando, mas que a partir da experiência agora seja o Espírito Santo no coração, de uma forma viva, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, convencendo, operando. A salvação é uma coisa tão maravilhosa que quando alguém vive ela, parece que essa pessoa fica dependente de outras no sentido de ter um relacionamento com Deus. Tem pessoas que podem ajudá-la, discipulá-la, sim, mas agora ela tem um próprio relacionamento com Deus. Eles precisam passar pela metanoia. Eles precisam passar pela metamorfose, da largar, virar uma borboleta, sabe? Uma transformação de dentro para fora. E como isso pode acontecer? Somente com muita oração. E é aí que entra a igreja, velho. Você não pode estar sozinho. É aí que entra a gente. É aí que a gente faz aquilo que Jesus falou: tudo que ligardes na terra e concordarem aqui será ligado no céu. É o poder da igreja. O que é a igreja, Gabriel? Não é a construção, é a nossa comunhão, é a nossa concordância, é o nosso propósito juntos em buscar salvação de almas. Então nós precisamos, irmãos, e essa é a importância do culto de oração. Essa é a importância do momento em que nós vamos nos reunir para orar por propósitos. Esse é o propósito da igreja. Por isso que a oração está morrendo em muitas igrejas, porque cada um está indo buscar uma coisa e acaba que ninguém busca mais nada. Mas quando a igreja se compromete, nós vamos orar juntos. Nós vamos ter momentos de oração juntos, não sei qual que vai ser o dia, mas vamos vir todo mundo aqui à noite e todo mundo vai se comprometer a buscar a Deus em oração por estas almas, citando esses nomes, intercedendo diante do céu, ligando na terra. Jesus diz: no céu terá poder. Gabriel, um exemplo é quando Pedro estava na prisão. Sim. E a igreja se reuniu em oração, no propósito de Pedro. E olha o que aconteceu. O que aconteceu, né? A Bíblia diz que a igreja perseverava unanimemente em oração. Perseverava, igual em Atos. E todos perseveraram unanimemente. Irmãos, olha que poder, perseverar unanimemente em oração. Dá para escrever aqui? Perseverar unanimemente em oração. Leia as palavras: perseverar, não desistir, insistência, ir até o fim. Unanimemente, não é cada um por si, todos juntos, como um, em um só propósito, na mesma força, na mesma intensidade, em oração. Porque tem hora que você fala assim: poxa vida, não, chama, fala, tá vendo, já vivenciaram. Por quê? O que o mundo tem lá fora que é melhor do que está na presença de Cristo, sabe? Aí tem hora que você fala assim: ó, vou deixar de mão. Mas a carne fala, mas o Espírito fala outra coisa. O Senhor coloca outra coisa, outro pensamento na nossa mente, né? Porque se fosse por nós mesmos, não é falado, só para lá. Vou te contar uma Eu experiência. com a minha salvação, com a minha, entendeu? Mas não é o que eu quero.
Entendeu? Eu vou te contar a minha experiência que eu tenho sobre isso. A gente deve viver isso muito mais, tá? É um erro meu, é um erro de todo nosso. Porque nós, como igreja, precisamos orar mais do que nós. Como foi na minha casa? Na minha casa ninguém era cristão. Ninguém. Meus pais iam para a igreja, meu pai e minha mãe, quando a gente era pequeno, mas nenhum nasceu de novo. Eu falo sem medo de errar. Nenhum tinha nascido de novo. E ela sabe disso hoje, ele também. Que eles aprenderam. E eles iam para a igreja, para ver a missionária, muito antigamente, era tipo na casa de 2005, 2004, 2006. E a gente era pequeno. E aconteceu que meu pai desviou de vez. Minha mãe ficou um pouco mais, mas sem a ajuda do meu pai, acabou desviando depois, e aí foram para o mundão. Foram viver o que estava dentro deles já. Eles não eram salvos. Quando você vê alguém assim, ó, a pessoa estava aqui hoje, aí ela ficou fraca, desviou. Aí já está postando na balada, já está postando música do mundo, ela só está revelando quem ela é. Ela não está, tipo assim, ai, estou livre, agora eu posso. Ufa, desviei, agora eu vou postar, agora eu vou ser quem eu sou. É assim. Essa pessoa não teve uma experiência real. O coração não foi alterado, não, é o mesmo. Ela só estava com as roupas religiosas do Evangelho. Então eles desviaram. E aí eu me lembro do quê? Que aí mudou tudo na nossa vida. Eu me lembro como criança que na minha casa começou a ter forró, começou a ter churrasco, bebida e aquela bagunça. Meus pais saíam para o forró, saíam para a rocha, sei lá como é que chamam, e eles iam, e na minha casa tinha essas bagunças, todo final de semana era gente bebendo, churrasco, aquela bagunça, e eu comecei a ver meus pais brigando muito, meus pais quase separaram nessa época, meus pais brigavam em casa, e não tinha muita paz aqui na minha casa, e minha infância foi muito distante do meu pai. Hoje eu trabalho com meu pai quase todo dia, mas eu cresci tendo uma ausência do meu pai muito grande dentro de casa, quase não tinha meu pai. Meu pai saía para trabalhar, viajava, aquela bagunça. E aconteceu que quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, já na adolescência, aquilo lá, a primeira pessoa a ser salva na minha casa foi a minha irmã mais nova, a Duda. Vocês conhecem a Duda? A Eduarda? Não conhece? A Cátia conhece. A Duda foi a primeira. Ela começou a ir lá em missionária, junto com outros adolescentes, e eles faziam umas orações lá em casa, e iam para a igreja. Eu comecei a ver aquele movimento dentro da minha casa, e eu comecei a ver minha irmã muito diferente, cara. Minha irmã tinha o quê? 13 anos, tá? E eu comecei a ver ela muito diferente, ela estava diferente, e ela queria fazer as coisas de Deus, e ela não queria mais dançar funk, que já dançava funk antes, não queria mais, eu falava de umas coisas nada a ver, ela me corrigia, Gabriel, você está todo errado, você está pensando que é assim, não é, tal. E eu comecei a ver uma transformação na Duda. E aí ela começou a me convidar, e os meus primos também, e eu comecei a visitar a igreja. Isso para 15 para 16 anos. Aí eu tive a minha experiência com Deus. Aí depois que eu tive a minha experiência, muito rápido também, a Carol teve, a Dani teve, e minha mãe também. E todo mundo era novo convertido, todo mundo voltou para a igreja, menos o meu pai. Meu pai, nesse tempo, teve bares. Ele teve mais ou menos 10 anos de bar. Eu cresci no bar, jogando jogos, jogando sinuca, bebendo, bebia muito desde cedo já. E o que aconteceu é que meu pai não se converteu. Aí eu orava, né, pela minha mãe, pelas minhas irmãs que já tinham sido convertidas, então era uma oração mais, como pode dizer, uma oração mais para Deus guardar e fazer elas crescer espiritualmente. Mas aí eu centralizei toda a minha oração pelo meu pai, pela salvação. E graças a Deus me deu essa graça, porque eu me lembro, era todo dia. E eu orava para meu pai, para Deus salvar ele, para Deus transformar ele. Tinha aquele momento de oração, eu orava. Eu acho que eu orei para o meu pai 1 ano e meio, todo dia. Quando eu ia para o monte, toda oração você tem que citar o que você está buscando. Todo momento de oração você tem que orar a mesma coisa que você está buscando, é perseverança. Até que um dia eu estava com o pastor Ed, a gente foi para a casa de um homem de Deus, a gente começou a conversar, tomar um café, de repente aquele homem de Deus foi tomado e começou a entregar profecias para o pastor Ed, depois entregou para mim. E as palavras que Deus deu foi essa seguinte: aquele homem na tua casa, eu já tenho um plano e vou tratar com ele. Só isso. Só isso.
Aquele homem lá na tua casa, era o único, porque eu não tenho irmão, minhas irmãs é tudo mulher. Eu já tenho um plano e vou tratar com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai te responder sobre o que você não ora. O que significa? Significa que quanto menos eu oro, menos Deus me responde. Pode falar. Em vista de tudo que foi falado aqui agora, eu acredito que a gente deveria voltar com um culto de oração. Sim. Inclusive, eu falava com os irmãos, né? Que nós começamos aqui, depois eu parei. Porque só vinha eu e a Helena, né? Essa é a Helena. E a Juliana chega tarde, não tinha nem como ela vir. Às vezes tinha tempo que ela chegava em casa às 9 horas da noite. Durante você trabalhando. E foi a época que vocês também estavam ali, não tinha como, né? Às vezes a Gabriela aparecia aqui, né? Mas era difícil. Então, nós podíamos voltar com esse culto de oração, trazendo esse propósito, sabe? Os seus filhos, família da irmã família da irmã Cátia, sabe? Nós trazemos aqui os nossos nomes, os nomes da nossa família, dos nossos filhos, e que a gente quer que seja salvo, né? Da família, o Gabriel, nós aqui, né? Nós temos os nossos, que a gente ora, nós oramos em casa, nós temos lá nossa campanha de oração, nós apresentamos todo mundo, mas só nós. O que o Gabriel está falando aqui é que é a igreja, é o povo, nós temos que nos unir nesse clamor, nessa oração. Então, se os irmãos concordarem, nós vamos voltar com esse culto de oração. Aí depois os irmãos só falam para mim que dia é melhor, se na quinta ou se na terça, tá? Ou na quinta ou na terça. Aí vocês resolvem e aí a gente volta. Aí vocês voltam comigo. Vem firme, nós vamos ganhar essa batalha. Gente, o poder da igreja é muito grande. Deus deu um poder para a igreja. Deus olhou para os apóstolos e disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Desafio, dizendo assim: vocês estão acima do poder dos demônios. Os demônios que atormentam muitas almas, vocês vão libertar. Vocês vão vencer dragões. Eis que vos dou a chave dos céus e do inferno. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O poder da igreja, o poder do povo de Deus, quando se une e ora, quando se une e jejua, quando se une e prega o evangelho, irmãos, pode transformar famílias, histórias, futuros, nações que foram transformadas pela igreja, que enviou missionários. O poder da igreja é muito grande, é como se a gente guardasse o poder que a gente tem debaixo lá da despensa, esquecesse. A gente precisa orar. Tudo que o Espírito, tudo que os demônios querem, irmão, é que a gente não ore. Os demônios preferem que a gente faça 50 cultos no mês, mas não tenha um culto de oração. Porque é através da oração que as coisas acontecem. É através da oração que Deus opera. Deus, ele gosta de... Ele manda muitas vezes um problema, a dificuldade da nossa vida, irmão. Porque Deus quer abençoar o seu povo. Quando a gente era lá no interior, a igreja tinha um problema. Quando a igreja tinha um problema, você fazia? Vamos em oração. A igreja fica em oração. E Deus operava dentro. Porque a igreja toda, em peso, orava pelo aquele problema. E era solucionado. O que Deus quer que isso aí aconteça. Então, esse problema que o irmão falou aí, já está solucionado já. Porque nós vamos botar o joelho no chão, a igreja vai dormir. Acredite, meu Beto, na solução, porque Deus ele vai agir. Porque a igreja vai colocar o joelho no chão nesse propósito. O projeto é esse. Então, Deus vai agir. Porque Deus ele faz essa situação acontecer pelo mostrar que ele é Deus. E pelo a gente lembrar que ele pode muito mais fazer do que nós imaginamos. Então, esse negócio aí é para Deus. Existe problema que nós resolvemos, mas tem problema que é só Deus. Então, aí é para Deus. Então, já está na ajuda de Deus. Ó, a partir de hoje, vai começar uma grande oração. Em pronto isso aí. A mudança vai acontecer. Um milagre. Olha só, irmão Médio.
Paulo tinha a igreja aos Gálatas que ele plantou, Deus deu graça. Só que Paulo não via nos Gálatas o que ele queria ver. Igual você não está vendo nos seus filhos o que você quer ver. Paulo viu uma imaturidade, faltava sinais de salvação. Eles estavam muito ociosos em dois pensamentos. Olha o que Paulo diz em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Olha só, como se você estivesse tendo dores de parto pelos seus filhos de novo, velho. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que eu veja Cristo brotando em vocês, até que eu veja Cristo aparecendo na vida, no casamento, no falar de vocês, no andar de vocês, eu permaneço tendo dores de parto, eu permaneço em oração, eu permaneço sofrendo por vocês, eu não vou parar de perseverar até que eu veja Cristo em vós. Isso é amor, isso é amor. Com certeza. Ele queria ver o caráter, os frutos de Cristo neles. Para que aí a obra está feita. Né? E para finalizar o testemunho, eu não sei, eu acho que os pastores estavam lá, não sei se eles já estavam também, mas era um propósito que a gente estava. Não, acho que vocês não tinham chegado ainda. E a gente estava com uma campanha chamada Por Essa Bênção Orava Eu. Sobre Ana, né? Que ela falou que por Samuel ela orava. E a gente tinha que colocar todo mundo um pedido diante de um cofre lá que a gente colocava e todo mundo ia orar para aquele cofre com todos os pedidos que estavam ali dentro. E aquela vez eu escolhi a salvação do meu pai. Eu escrevi a salvação do meu pai. Eu estava lá. Já estava já? O dia que eles comentou, eu estava lá, não foi na sua casa, não? Que você fez Jesus? Não, foi na igreja. Foi na igreja? Foi na quinta-feira. E que quinta? Irmãos, caiu um poder na igreja, no culto. Nessa quinta, foi um poder muito forte, eu me lembro. Foi um poder gostoso, estavam glórias dentro daquele lugar. E eu só sei que no final, o pastor fez o apelo e meu pai levantou, foi lá na frente. E ele já foi renovado com o Espírito Santo, né? Foi, né? Ele saiu pulando lá, foi difícil. Foi difícil segurar ele. Mas Deus pegou, já estava pegando, o Espírito Santo ele vai trabalhando, né? Tanto que ele estava no culto, então ele já estava querendo ir para alguns cultos, mas aquele dia foi o dia do checkmate, sabe? Foi o dia do checkmate. E depois daquele dia está aí até hoje, graças a Deus. E não está só indo para o culto, eu vi transformação. Os irmãos viram, talvez vocês não conheceram ele antes, mas se você conhecesse ele antes, você ia ver que é outra pessoa. Entende? É outra pessoa. Ainda tem as obras da carne que ele precisa guerrear, como eu e você. Ele ainda tem que crescer espiritualmente, tem que se santificar, mas o coração, os desejos foram alterados. Graças a Deus minha família é sólida, o casamento do meu pai e da minha mãe é bom como eu nunca tinha visto antes. Eles vivem bem com Deus. E é Deus que faz isso, irmão. Então eu queria contar esse testemunho para você ver o poder que a gente tem na oração. E o Espírito Santo está falando em nosso meio o que a gente tem que fazer. Né? Pode ver que através desse ensino, atitudes já foram tomadas aqui para a gente voltar a ter culto de oração. É como você vê como o Espírito Santo é vivo. Enquanto nós estamos aprendendo, falando dos testemunhos, citando a Bíblia, o Espírito Santo está causando uma transformação em nosso meio também. Pode falar, Diego. Para você ver como que você falou, né? É gradativo, né? Essa transformação ela vem com o tempo. Sabe que eu estava vendo um testemunho de uma jovem que eu não conhecia, era uma época que não tinha muitas redes sociais. Ela aceitou Jesus, ela desceu as águas com 9 anos de idade, né? Uma criança. Só que desde essa época, ela se dedicou a pequeno tempo dela de vida na terra inteiramente às obras de Deus, sabe? Ela fazia missões com crianças e adolescentes. Sim. E aí a mãe dela não era crente nem pai. E a mãe falava assim para ela que 9 anos descer as águas é muito jovem. Ela falou assim, mas é o tempo que Deus tem, é o tempo que Deus preparou para que eu fizesse. E aí ela se dedicou, ela ganhou muitas almas para Jesus.
desde pequena. E ela já nos seus 11 anos, 12 anos, ela faz um vídeo onde ela fala que ela já tinha aquele dia batizado 8 almas nas águas. Ela saía arrastando criança e adolescente para a igreja. Sim. Ela descobria que tinha criança, ela ia lá e buscava. E ela disse que o propósito dela na Terra era encher o céu. É brasileira, né? Ela falou que o propósito dela na vida era encher o céu. Nossa. Ela queria encher o céu. Ela falava isso. E de fato ela ganhava muitas almas. Mas o pai dela não. E aí o que aconteceu? A mãe dela se converteu um tempo depois, indo através da vida dela, mas o pai não. E aí quando ela tinha 14 anos, a mãe dela estava juntando dinheiro para fazer a festa de 15 anos dela. E aí ela foi lá e pegou esse dinheiro e falou assim, eu vou usar esse dinheiro para levar uns jovens para um acampamento. Aí ela falou assim, mas é o dinheiro da sua festa de 15 anos, não se preocupe, porque a minha festa de 15 anos vai ser no céu. Ela falou desse jeito para a mãe, pegou o dinheiro, fez o evento e aos 14 anos de idade, ela indo para casa dos avós com a família, o carro sofreu um acidente e ela perdeu a vida de fato. Perdeu não, ela ganhou. Ela realmente faleceu e o pai dela se converteu. Ele se converteu e ele assumiu o trabalho dela, dando continuidade, trazendo vida para as crianças, para os jovens e adolescentes, arrastando eles para a igreja e deu continuidade no trabalho que ela iniciou. Dá o amor de Deus aí. Pensa, né? Na vida do homem. Esse testemunho é fortíssimo. Eu vi o vídeo, eu até chorei quando vi esse vídeo. Porque isso fica com aquele sentimento. Eu faço tão pouco. E verdadeiramente vem agora em mente aquele lance de tudo tem um propósito debaixo do céu, né? Na terra, né? E é o propósito, Deus tem um propósito em tudo, a gente não consegue entender, mas Ele tem um propósito, né? Só ouvindo ela falar isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que passar por um mal para daqueles poder que são chamados Deus. Segundo o seu propósito. É forte. E é engraçado que, tipo assim, hoje em dia, é que nem o menino, o vídeo que eu vi, era um rapaz falando sobre ela, né? Ele falou assim, ela não era uma treinadora mirim, ela não era uma missionária mirim, ela é uma menina fazendo a obra de Deus, ponto. Ela não tinha rede social, ela só tinha um propósito, encher os céus. E aí tinha até na legenda assim, ela queria colocar muitos amiguinhos no céu para quando ela fosse, alguma coisa assim que eles colocaram, tipo assim, ela encheu o céu. O propósito dela foi cumprido na Terra, foi um período curto e ela tinha ciência disso. Foi um período curto, mas ela fez o máximo que ela conseguiu. Agora, quantas almas a gente já conseguiu colocar no céu? E será que nisso aí se encaixa, Gabriel, o lance de falar assim, que a palavra ela tem poder ou não? Em qual sentido? Nisso que ela falou, Nos 15, no 15, não, porque nos 15 meu lugar ou não tem nada a ver. Pode ser, ela já está preparada. Ela falou. Pode ser que Deus já tinha mostrado para ela de alguma forma, né? Santo, né? Ela já tinha convicção disso, talvez. Tinha tido alguma experiência com Deus, né? Mas a palavra tem poder. Mas eu achei engraçado que a gente vai parar para pensar assim, que enquanto ela estava aqui, o pai não quis. Sim, né? Ele sim. não se converteu. Sim. E a minha cabeça, pelo menos, pensa assim, às vezes eu fico pensando, talvez depois da morte, o pai poderia se revoltar. Olha, Deus, ela fazia tudo, mas não. Foi o contrário, não. Então eu tenho que assumir a obra que ela começou. Então ela se converter, assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho dela na terra e ele deu. Forte. Glória. As coisas de Deus ninguém se explica, né, irmão? Por isso que eu falei, gradativo, porque talvez nesse período Deus já estava trabalhando no coração dele. Dele mesmo. Irmãos, nós vamos deixar para falar dos frutos, porque eu quero entrar nos frutos bem analiticamente, bem versículo por versículo, para a gente entender no original cada um dos frutos: amor, paz, mansidão, bondade, paciência, que a gente vai apanhar bastante os frutos, para a gente aprender e para que a gente possa buscar transmitir isso. Mas hoje a gente aprendeu muito sobre o poder do Espírito Santo na questão da salvação, que é através da oração. Né? Eu ia pedir desculpa, né? Porque eu acabei entrando no assunto, né? Acabou tirando o foco da. Não,
Espírito hoje, porque na que eu for começar a fruto do Espírito, já vou começar desde o início, já falando só disso, porque tem que ter tempo. Fique em paz. Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Vamos ler um último versículo para eu finalizar com isso aqui, ó. Gálatas. Nós já estamos em Gálatas, só que vai para Gálatas 6. Versículo 15. O gostoso da palavra é que, lendo a palavra, a gente aprende a pensar como Deus pensa e a ver o mundo como Deus vê. A mente de Cristo em nós. Gálatas 6,15. Antes você está lendo aí, mas ó. O livro de Gálatas é Paulo brigando, né? Brigando assim, repreendendo os Gálatas. Por quê? Porque eles estavam sendo ludibriados, eles estavam sendo enganados por pessoas que queriam distorcer o verdadeiro evangelho. Eles queriam que os Gálatas voltassem a circuncidar, que era cortar, né, o prepúcio do pênis, porque esse era o sinal da antiga aliança. A aliança que Deus fez com Abraão. Só que Paulo estava querendo explicar, ei, agora nós estamos numa nova aliança, a aliança de Cristo. E na aliança de Cristo não precisa mais cumprir a velha, tem que cumprir a nova, e a nova ela é maior do que a velha, melhor. Então não voltem para trás, senão vocês vão estar jogando a graça de Deus fora. Vocês vão estar crucificando Cristo de novo. Paulo está dizendo o seguinte: recebam Jesus na vida de vocês. Porque se vocês voltam para a antiga aliança, vocês estão jogando tudo que Cristo fez no lixo. O Espírito Santo, a graça, a cruz, a misericórdia, os dons, tudo. Então, depois de explicar todo o livro, Paulo termina com uma conclusão. Eu acho essa conclusão muito interessante. Vocês estão discutindo se tem que circuncidar, se não tem? Eu vou dizer como Deus pensa. Olha o versículo 15. Pois nem a circuncisão, na minha tradução, né, é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. No 3, leiam vocês o 15. 1, 2 e 3. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É assim que Deus pensa. Vocês estão discutindo, mas nem o que circuncidou, nem o que não circuncidou, para Deus não está fazendo diferença mais nenhuma. Paulo, o que faz diferença para Deus? Ser uma nova criatura. Ser uma nova pessoa. Vamos aplicar para hoje? Mas Deus não está nem aí se está usando a saia até o joelho ou está usando a calça. Se está usando brinco ou se não está usando brinco. Se está usando a maquiagem ou não está usando a maquiagem. O que importa é o pudor, beleza. O que importa para Deus então? Nasceu de novo? É uma nova criatura? As coisas velhas se passaram? Tudo se fez novo? É com isso que Deus está preocupado. Se o coração já é de carne, se já recebeu o Espírito Santo. É assim que Deus pensa, irmãos. E é isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Vamos ficar sobre os pés, fazer uma oração de agradecimento. Maravilha. É isso que Deus está buscando. Igrejas cheias de novas criaturas. Igrejas e templos lotados de pessoas que nasceram de novo. Nasceram do Espírito, nasceram da água. Porque só assim poderemos entrar no céu. Vamos orar, agradecer, pedir que esse Espírito venha nos santificar, venha nos inspirar, venha nos guiar. Eu ia falar, mas acabei não falando. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele testificará de mim. Ele apontará para mim, ele falará de mim. O Espírito Santo aponta para Cristo, o Espírito Santo glorifica Cristo, o Espírito Santo ensina sobre Cristo, o Espírito Santo revela Cristo, o Espírito Santo faz as palavras de Cristo serem claras como a água. O Espírito Santo, ele é um holofote, ele é apenas um farol que aponta para aquele que tem que aparecer acima de todos, sobre o qual se confessa todo o nome no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus Cristo.
o único nome que pode salvar, o único nome que pode restaurar, o único nome que pode curar, o único nome que tem poder e faz o ferro tremer, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Deus, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Pai, venha abrir nosso entendimento, venha transformar nossa forma de ver o mundo e pensar, que nós possamos crescer na tua presença. Trabalha, canto, amando na Arábia, que nós possamos buscar de todo o coração, que nós possamos gastar tempo de oração, Pai, que todas as cadeias, ó Pai, que nos impedem de orar, que todos os impedimentos, ó Pai, que todas as correntes, que todas as algemas espirituais, ó Pai, caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Todas as prisões da mente, Pai, todos os pecados de estimação, todas as macumbarias feitas, feitiçarias, palavra de maldição, sejam repreendidas nessa casa, hoje, em nome de Jesus Cristo, Senhor, com autoridade que a igreja tem, ó Pai, com autoridade acordada pelo Espírito Santo, no nome de Jesus que tem poder, nós profetizamos salvação de almas, nós profetizamos transformações, nós profetizamos santificação, nós profetizamos casamento, nós profetizamos alegria e paz, nós profetizamos amor e mansidão, nós profetizamos os frutos, nós profetizamos a glória de Deus na casa e na vida de cada um que pensar, Pai, em nome de Jesus. Pois nós temos o poder. Que haja os dons sendo revelados em nosso meio, Pai. E a tua palavra, e a tua profecia, Pai, nos edificando. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito aqui. Deixa o Espírito Santo encher seu coração. Deixa o Espírito Santo encher seu entendimento. Deixa as palavras de Deus saturar as tuas vontades, os teus desejos, os teus sonhos. Deixa as missões alegrarem a sua vida. Deixa as missões te darem propósito. O ensino do Evangelho. Aleluia. Que a verdade seja exaltada em nosso meio, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor. Prospera a tua obra em nosso meio, Pai. Aviva e a faz conhecida em nosso meio. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Trabalha, canto, vigia. Fique com essa palavra no seu coração. E leve essa presença com você para sua casa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Seria bom que todos estivessem aqui reunidos para ouvir tudo isso.